Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Seja em que horário você esteja assistindo essa aula, espero que esteja bem. Estou com a voz um pouco fanha, como vocês devem estar percebendo, quem me conhece. Estou meio gripada, graças a Deus não é a Covid, né? Mas dá pra gente se comunicar mesmo assim, né? Pessoal, queria explicar também que eu gostaria muito de estar aparecendo nesse vídeo, mas meu notebook ele veio com um defeito de fábrica, a placa de vídeo não funciona. Eu só descobri isso agora, quando a gente precisou começar a trabalhar utilizando essas ferramentas do ensino à distância. E aí ele só capta a minha voz. Felizmente eu estou sem esse recurso e depois eu vou acionar a garantia do meu equipamento, que eu comprei apenas há 4 meses. E se necessário for, a gente vai poder se ver em outros vídeos, né, mais à frente. Mas enfim. Hoje nós vamos começar um novo assunto, né, um novo tópico de estudo da nossa disciplina, que se chama Ordenamento Jurídico Brasileiro e suas divisões. Na verdade, a gente vai estudar bem mais a questão das subdivisões ou ramos do direito, né? Mas para que a gente entenda o que é essa ideia de ramos no direito, a gente precisa entender o que é o ordenamento jurídico. O que significa essa palavra que com certeza vocês já devem ter ouvido falar em algum momento durante as aulas, mas que muitas vezes a gente não tem ideia clara, né, do que seja esse ordenamento jurídico. Então, bora lá conversar sobre isso hoje. Quanto a esse assunto, pessoal, eu indiquei até um livro, o capítulo 1, na verdade, do livro Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, ele que traz essas ideias iniciais do ordenamento jurídico, essas características que nós vamos estudar aqui. Então, é bastante interessante que você leia ele e também faça a leitura dos livros de introdução, que eles com certeza terão uma linguagem mais fácil e lhe ajudarão a compreender melhor essas características. Eu também fiz a indicação dos livros para vocês. Mas, enfim, o que é o ordenamento jurídico? O ordenamento vem dessa ideia, a própria palavra diz, a ideia de ordem. Então, é a ordem jurídica. A ordem jurídica é o conjunto de normas que estão vigentes em um determinado estado, em uma determinada época, né, período histórico, determinado momento do tempo. Então, quando a gente fala conjunto de normas, pessoal, preste atenção que não é só a lei, mas todo tipo de norma que compõe aquele ordenamento, tá? E a gente vai estudar no conteúdo Fontes do Direito que a lei é apenas um dos tipos de normas jurídicas. Nós vamos ter também jurisprudências, princípios, costumes, contratos, também são fontes de normas jurídicas, mas de grande maneira, no nosso país a gente realmente utiliza a lei como principal fonte, e aí a gente vai estar se reportando sempre a questão da lei para ficar mais fácil a gente entender também o que é esse ordenamento. Mas o ordenamento jurídico é esse conjunto de normas que hoje estão existindo no Brasil. E esse conjunto deve ser harmônico, já a gente vai falar sobre essa característica, e, portanto, as divisões que nós vamos estudar, que é direito objetivo, direito subjetivo, direito privado, direito público, direito positivo, direito natural, são divisões que a doutrina, que os estudiosos do direito fazem para tornar mais didático a compreensão do ordenamento jurídico, tá certo, gente? Mas o ordenamento jurídico em si, ele é um só, ele é uno. Essas divisões, elas são didáticas para facilitar o estudo, o manuseio do ordenamento, certo? Então, o ordenamento jurídico, eu gosto muito de fazer a comparação para a gente entender a importância dessa ideia de ordenamento, a gente pensar em uma sala de aula vazia, que você entra naquela sala de aula, a gente até está com saudade, né, dessa sala de aula, mas enfim, quando a gente entra na sala de aula, a gente vê lá dispostas cadeiras, um birô, um professor, um data show, um quadro branco. Quando esses elementos estão lá dentro dessa sala de aula, vamos imaginar que essa sala é o estado. E aí esses elementos estão dentro da sala de aula, mas eles estão soltos, o quadro não está colado, as cadeiras estão amontoadas em um canto da sala, o data show está no chão, enfim. Eu vejo que tem os elementos ali para existir uma sala de aula, mas que eles não estão organizados de maneira que torne possível aquela sala de aula cumprir sua função, que é possibilitar que aconteçam aulas ali. Então, quando eu organizo esses elementos
colocando as cadeiras em fileiras ou em círculo, colocando o quadro branco na parede, o data show no local correto, né? Quando eu organizo cada um desses elementos, eu dou uma harmonia para eles e eles possibilitam atingir a sua função, a função da sala de aula. Se a gente levar esse pensamento para o Estado ele tem um conjunto de normas ali existindo nele, né, para organizar aquele Estado, para se aplicar aquele Estado. Se essas normas elas estão soltas, dispersas, elas não se conectam, não se comunicam, a gente não vai conseguir cumprir a função do ordenamento, que é trazer ordem, segurança, paz, bem comum, justiça para aquele povo, para aquele Estado. Então, eu preciso organizar as diferentes normas jurídicas, os diferentes institutos do direito, de tal maneira que eles se tornem capazes de atingir a função para a qual foram criados. Essa é a ideia de ordenamento, por isso a ordem, a palavra ordem. Né? Eu tenho leis, eu tenho jurisprudências, eu tenho direito ambiental, eu tenho direito eleitoral, eu tenho todas essas divisões, mas como é que elas têm que estar organizadas de tal maneira que possibilita o bom funcionamento do Estado do ordenamento jurídico, certo? É por isso que Roberto Bob vai nos dizer que o ordenamento jurídico precisa ter 3 características, né? A primeira delas é a unidade, ou seja, as normas que compõem o ordenamento jurídico são oriundas da mesma fonte. Então, mesmo que eu tenha várias fontes do direito, e aí a palavra aqui fonte é importante, né? Por mais que eu tenha várias fontes do direito, eu posso ter o direito consuetudinário, que é o costume, eu posso ter o direito por meio de um contrato, eu posso ter diferentes ramos do direito também, o direito civil, o direito tributário, direito penal, mas todos esses ramos do direito e todas essas fontes, elas estão ligadas a um mesmo tronco, a uma mesma fonte originária, uma fonte a qual todos eles devem obedecer, que é a Constituição Federal de 1988, que é o principal documento do nosso país, tá? Então, a unidade do ordenamento jurídico vem de que sempre eu vou comparar as normas que se aplicam no Estado à Constituição Federal de 88 e ver se elas são compatíveis com os princípios, com as normas que vêm da Constituição. Então, essa divisão do ordenamento ela é didática, porque, na verdade, todas as normas que compõem o ordenamento têm uma unidade, têm um tronco comum, que é a Constituição Federal. Na característica competência, no que se refere a essa coerência, desculpa, competência não, gente, coerência, no que se refere a essa característica, o ordenamento deve representar um sistema de entes ordenados, constituindo um sistema coerente, onde não podem existir normas incompatíveis. Pessoal, dizer que o ordenamento é semelhante a um sistema é muito importante, essa afirmação, porque a gente pode, a partir daí, comparar o ordenamento jurídico ao nosso próprio corpo humano. Nós temos diferentes órgãos, nós temos o coração, nós temos o pulmão, os olhos, né? Nós temos sistema digestivo, sistema respiratório. Todos esses sistemas, eles devem, todos esses órgãos, na verdade, eles têm uma função específica, eles têm uma especialidade, né? E uma importância, mas para que eles consigam trabalhar bem, eles precisam estar se comunicando, né? Então, o coração ele precisa receber oxigênio que vem lá do pulmão, o comando do cérebro para bater. Então, quando eu digo que o nosso corpo é um sistema, é porque, apesar de terem divisões, cada especialidades, cada órgão tem uma função, mas para exercer essa função, eles precisam se conectar e trabalhar bem, funcionar bem. Então, essa é a ideia do ordenamento jurídico ser coerente. Apesar de eu ter diferentes normas, diferentes fontes do direito, tem que ter uma coerência entre o conteúdo dessas diferentes fontes para que esse sistema funcione, essa engrenagem ande corretamente, tá? Na característica completude, pessoal, é também muito interessante essa característica, porque assim, o ordenamento jurídico do nosso Estado, ele vai dizer, olha, o Estado diz, né, para o cidadão, eu digo quais são as normas do ordenamento, eu estrutura esse ordenamento e por isso eu vou lhe dar as respostas de que você precisa, a prestação da justiça, a segurança nas suas relações, a paz na sua vida cotidiana. Então, a partir disso, o Estado ele toma para si o poder de julgar, de dizer a norma e de executar
as normas jurídicas. Diante disso, o ordenamento ele sempre tem que dar uma resposta para os problemas que aparecem na sociedade. Um julgador, por exemplo, ele não pode deixar de julgar um caso porque ele acredita que não tem uma lei para aquilo. Ora, a lei não é a única fonte do direito. Então, eu tenho que procurar, dentro do ordenamento, alguma maneira, mesmo que não haja uma lei, alguma maneira de resolver aquele caso. Então, isso decorre da ideia de completude do ordenamento. O ordenamento jurídico deve ter uma norma para regular cada caso. Portanto, não há caso que não possa ser regulado com uma norma tirada do sistema. Mas, professora, se não tem uma lei, como é que o juiz vai resolver o caso? O ordenamento jurídico diz que é completo, então ele não pode ter lacunas, ou seja, ele não pode ter falhas, ausências. Verdade. O sistema jurídico, né, o ordenamento, ele é sem lacunas, ele não pode ter falhas. Mas, se, por exemplo, faltar uma lei para um caso que é muito novidade, não deu tempo, surgiu aquele problema, não deu tempo, existiu uma lei ainda para resolver e o juiz precisa dar de conta. Então, isso foi muito comum com a questão da internet. Quando a internet surgiu, a gente não tinha leis era para regular esses casos, envolvendo crimes virtuais, enfim, mas o juiz precisava julgar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar o que está previsto no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB. Né, a sigla é LINDB que a gente chama. Então, nesta lei, o artigo 4º diz assim: havendo lacunas na lei, o juiz deverá resolver o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, esse artigo da LINDB, ele apresenta o que nós chamamos de mecanismos de integração do direito, que são as formas de preencher essas lacunas para que o ordenamento jurídico continue completo e sendo capaz de responder a todos os problemas que lhe aparecem. Então, não se preocupe em estudar de forma mais aprofundada esses instrumentos previstos no artigo 4º da LINDB, porque será objeto de aula nossa mais à frente. Nós vamos estudar esse conteúdo nessa disciplina, onde nós vamos estudar a analogia, o que é analogia, porque que ela é considerada uma forma de completar o ordenamento. Vamos estudar o costume e vamos estudar também os princípios gerais do direito que possibilitam essa completude do ordenamento jurídico, beleza? Então, gente, para facilitar ainda mais a compreensão do ordenamento jurídico, a gente geralmente, do direito, não sei porque eu estou cismando em colocar um B aqui, princípios gerais do direito, a terceira forma de fazer uma integração do ordenamento e completar. Dando continuidade, uma forma que a gente sempre encontra nos livros de abordar a ideia do ordenamento jurídico para que o aluno consiga visualizar bem esse ordenamento é estruturá-lo em uma forma de pirâmide, que é chamada de pirâmide normativa. Então, a pirâmide normativa, que ela é proposta por vários autores, entre eles Hans Kelsen, porque traz essa ideia de hierarquia das normas, né? Aqui eu estou falando que nesse ordenamento, essa hierarquia, né, que essa pirâmide, ela possibilita a gente enxergar, está muito ligado com aquela ideia de unidade do ordenamento que a gente acabou de ver. Então, há uma hierarquia no ordenamento jurídico, por quê? Porque a norma que está no topo do ordenamento é a Constituição Federal. E todas as demais normas estão subordinadas a ela, né? Então, hierarquia, deixa eu terminar aqui de colocar para que você possa também anotar nas suas anotações aí que você esteja fazendo. Então, a hierarquia das normas jurídicas, a gente estrutura uma pirâmide, pode botar até uma setinha assim descendo, né? Onde todas as demais normas que estão aqui abaixo da Constituição Federal devem obedecer e ser compatível com os dispositivos constantes na Constituição Federal. Então, a gente vai ter um escalonamento, uma ordem aqui. Né? No topo da pirâmide está a Constituição Federal, depois vem as leis complementares, depois as leis ordinárias e medidas provisórias, portarias, decretos, normas regulamentadoras de órgãos públicos, por exemplo, contratos, como o que a gente faz, contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviços educacionais, que é o que vocês têm com a União, estatutos de associações, de fundações, de clubes recreativos, enfim. Então, por exemplo, para a gente entender aqui o que é essa hierarquia. Um contrato que trate sobre
plano de saúde, por exemplo, né? Você fez um contrato de plano de saúde, esse contrato ele tem que obedecer às portarias do Ministério da Saúde sobre o que pode ter ou não num contrato como esse. Essa portaria tem que estar compatível com as leis que falam sobre a prestação da saúde privada no Brasil. Essas leis que falam sobre a prestação de saúde privada no Brasil têm que estar compatíveis com o que fala a Constituição Federal acerca do direito à saúde, entendeu? Então, olha só, tem que estar harmônico. Todas essas normas têm que ter harmonia no seu conteúdo, porque todas elas descendem de um único tronco, tem como unidade a Constituição Federal. Então, a partir dessa pirâmide, a gente consegue tanto ver as espécies normativas, as diferentes espécies que a gente também vai estudar mais à frente, quando for falar da lei, enquanto for tudo direito, mas também consegue perceber como é que se dá essa relação entre as diferentes normas que formam o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, certo? E aí, gente, nós vamos começar, compreendido o que é o ordenamento jurídico, começar a estudar algumas divisões interessantes que facilitam na compreensão desse ordenamento. Estudaremos o que é o direito público, o direito privado, o direito natural, o direito positivo, o direito substantivo, direito adjetivo, e vamos estudar também direito objetivo e direito subjetivo. Vamos começar por esses dois, essa divisão do objetivo com o subjetivo. Por que vamos começar por ela? Porque a gente já falou sobre essa divisão quando estudamos as acepções da palavra direito, porque é comum a gente utilizar a palavra direito nesses dois significados, tanto no seu significado objetivo quanto no seu significado subjetivo. Então, relembrando, o direito, no seu sentido objetivo, é o direito enquanto norma jurídica. Então, enquanto norma objetiva. Por que essa palavra objetiva, professora? Porque está ali claramente para que todos possam ter acesso, para que todos possam ver, está no mundo da realidade. Então, olha só, eu até coloquei essa imagenzinha aqui, ó, um exemplo de uma lei. Uma norma como essa, ela está aí para que todo mundo possa ter conhecimento dela. Quem quiser ler o conteúdo daquela norma pode conhecê-lo, porque está objetivamente colocado pelo Estado qual é a norma jurídica que existe, tá? Então, o direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas que regem o comportamento humano, prescrevendo uma ação, no caso, sua violação. Então, é a definição de norma jurídica em si. O interessante é que é esse direito objetivo que define os nossos direitos subjetivos. Porque, veja, se o direito subjetivo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né, no próximo slide, é o que eu posso agir, é o meu direito de agir, esse direito de agir tem que estar previsto em algum lugar. Então, se, por exemplo, eu quero saber quais são os direitos de um trabalhador demitido, então, como eu faço para saber quais são esses direitos do trabalhador demitido? Então, quando eu pergunto como eu faço para saber, ou seja, para conhecer esses direitos, você pode me responder, olha, se você quiser saber quais são os direitos de um trabalhador que foi demitido sem justa causa, você pode ler a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que lá vai estar dizendo o que é demissão, quais são as modalidades de demissão. Pode ser demitido com justa causa quando acontece isso, isso e isso. Quando é demitido sem justa causa, o trabalhador vai ter direito a esse e aquele direito. Eu posso tomar conhecimento desses direitos previstos na CLT, mesmo que eu não seja trabalhadora. Professora, eu sou só estudante, eu posso conhecer esses direitos? Pode, porque eles estão postos de maneira objetiva para que todos conheçam. É a própria ideia de regra jurídica, certo? Agora, quando eu falo de direito subjetivo, tomando o mesmo exemplo da CLT para um trabalhador que é demitido sem justa causa, professora, eu fui lá na CLT e eu vi que um dos direitos do trabalhador que é demitido sem justa causa é receber 40%, até parece que teve uma mudança nisso, né? Em alguns casos pode diminuir a questão do FGTS, mas um dos direitos do trabalhador demitido sem justa causa é receber do patrão o valor correspondente a 40% do FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS. Professora, eu fui lá e vi que existe esse direito. Eu vi objetivamente disposto lá na CLT que existe esse direito. Eu posso, então, ir lá pedir esse direito para mim?
Não, se você é só um estudante, se você não é um trabalhador, você conhece o direito de um trabalhador que é demitido sem justa causa, mas você não os possui. Por quê? Porque só possui esse direito quem é trabalhador e foi demitido sem justa causa. Esse sujeito que foi demitido sem justa causa, ele tem o direito subjetivo a requerer os 40% do FGTS. Ou seja, gente, o direito subjetivo é quando eu me encaixo nas condições que a norma objetiva prevê para exercer aquele direito. Novamente, o direito subjetivo é quando eu me encaixo nas condições que a norma objetiva prevê para exercer aquele direito. Então, a partir do momento que eu me encaixo naquelas condições que foram colocadas objetivamente na norma jurídica, eu passo a ter o poder de fazer ou não alguma coisa, de exigir ou não algo de alguém. O poder que aquela norma me conferiu. Por exemplo, no exemplo que nós estamos utilizando, o trabalhador que foi demitido sem justa causa, ele passa a ter o poder de exigir do patrão que seja pago a ele os 40% do FGTS. Então, ele passa a ter permissão para fazer valer os seus direitos. É até aquela frase que muita gente falou, né, que muita gente conhece, que é: eu vou atrás dos meus direitos. E quais são esses seus direitos? Aqueles que você possui, porque uma norma objetiva descreveu aqueles direitos e você se encaixou nas condições daquela norma objetiva. Então, o direito subjetivo é o atributo da pessoa e que lhe proporciona benefícios, proporciona esse poder de agir e por isso apresenta-se sempre numa relação jurídica. Por quê? Porque para eu ter o direito subjetivo, eu tenho que ter o direito objetivo. Há uma relação íntima entre o direito objetivo e o direito subjetivo. Então, se o direito objetivo descreve quais são os direitos subjetivos, eu vou ter o meu direito subjetivo quando eu me encaixar no direito objetivo. Então, essa minha relação que eu tenho aqui está sendo amparada e descrita por uma norma objetiva. Então, a relação jurídica que é um sujeito se relacionando com outro sujeito. E essa relação está descrita em uma norma, por isso que eu digo que essa relação é uma relação jurídica, não é uma relação apenas de amizade, não é uma relação apenas de camaradagem, é uma relação que o direito resguarda e tutela. Então, é uma relação jurídica, por quê? Porque o direito resguarda e tutela essa relação por meio de uma norma objetiva. Então, recapitulando para a gente encerrar a aula de hoje, o direito objetivo são um conjunto de normas que nós temos no ordenamento jurídico e que descrevem quais são os direitos e deveres dos cidadãos, está colocado de maneira para que todos delas tomem conhecimento. Já o direito subjetivo é quando um indivíduo ou um grupo de pessoas elas se encaixam nessas condições que a norma objetiva apresenta e passa a ter o poder de exigir o cumprimento daquela norma. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, gente. Olha só nessa imagem. Saúde e educação para todos, né? Justiça para todos, terra, trabalho e teto. Então, aqui tem exemplos de direitos objetivos, né? Por exemplo, direito à saúde, que a gente até está convivendo bastante com essa discussão. O direito à saúde está descrito lá na Constituição Federal, a norma objetiva, dizendo que a saúde é um direito de todos. Então, se está dizendo que é o direito de todas as pessoas, diferentemente da CLT, que fala que só tem direito à multa do 40% do FGTS, o trabalhador, né, seletista, que tem carteira assinada, que é demitido sem justa causa, veja que é só esse grupo que pode ter esse direito subjetivo. Aqui no direito à saúde, previsto na Constituição Federal, quando ela diz que todos têm direito à saúde, basta eu ser um desses todos. Ou seja, basta eu ser um ser humano que vive no Estado brasileiro, que eu vou ter um direito à saúde, que é dever do Estado. Tá? Então, nesse sentido, é um direito subjetivo meu lutar para que o meu direito à saúde seja concretizado, porque é um direito meu, uma faculdade minha é ter a saúde, tá? Então, nesse sentido aqui que eu coloquei essa imagem para que a gente possa relacionar com o nosso conteúdo também. E espero que tenha sido claro. Caso não tenha ficado algum ponto tenha ficado obscuro, você tem alguma dúvida, quero lembrar que eu estou disponível tanto pelas mensagens do Moodle, como também a gente tem os chats que acontecem durante o momento da aula, no horário da aula, né, física, a gente vai estar virtualmente no site, no chat do Moodle, e também você pode deixar sua mensagem no fórum para a gente ir discutindo, tá bom, gente? Beleza, muito obrigada. Fiquem com Deus, saúde para todos, até mais. Tchau, tchau.